Nós estamos em uma série de mensagens chamada O que é ser um cristão? E nós temos crescido e aprendido muito ao longo dessa série, principalmente nesse tempo de tamanho relativismo, nesse tempo onde nós vivemos no meio de uma sociedade líquida e nada ou não encontramos fundamento em nada que cremos, em nada que acreditamos. A nossa fé, ela tem sido muito rasa e muito superficial, de modo que é fácil ter uma fé exuberante diante das coisas boas que acontecem na vida. Mas ao mesmo tempo, quando passamos por crises e dificuldades, vemos a nossa fé se esvair. E tudo isso é consequência de uma fé mal fundamentada, de uma fé que não foi bem solidificada na palavra do Senhor. Por isso essa série de mensagens, O que é ser cristão, ela tem nos desafiado a refletir sobre a nossa essência, sobre a nossa vida com Deus, sobre a verdade de quem somos. Nós já falamos aqui no primeiro domingo dessa série que o cristão de verdade, ele não é alguém que frequenta uma igreja, ele não é um membro de uma igreja, ele não é alguém que trabalha numa escala dentro de um ministério. Embora um cristão de verdade, ele frequente, seja membro, ele seja um servo, ele esteja atuante no ministério, não é porque ele faz todas essas coisas que ele é um crente de verdade. Nós aprendemos que um crente de verdade é alguém que nasceu de novo, é alguém que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e ele foi regenerado, ele foi feito de uma semente incorruptível. Nós aprendemos na segunda mensagem da série que um crente de verdade é aquele que tem a sua vida pautada na palavra de Deus. Uma pessoa que nasceu de novo, naturalmente ela se submete às escrituras. Já uma pessoa que não nasceu de novo, ela tem dificuldade com a prática e com a obediência. E nós aprendemos aqui que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é tão viva e eficaz que ela é capaz de identificar a junta e a medula, e não só identifica, como ela separa. Ela identifica o que é alma e o que é espírito, e não só identifica, como ela consegue separar. A palavra dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é apta para o ensino, para a correção e para a exortação. Dando seguimento à nossa série de mensagens, nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos aprender hoje que um crente em Jesus é alguém que carrega em si o fruto do Espírito. Os dons do Espírito, eles são para o serviço, mas o fruto do Espírito é para o seu caráter. Os dons do Espírito é para o trabalho, o fruto do Espírito é para a sua essência. Ele define quem você é. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. A perícope começa no verso 16, mas eu quero fazer uma rápida introdução do verso 13 ao 15, e depois nós vamos dar seguimento a partir do verso 16. Contudo, eu peço que você não feche a sua Bíblia, que você permaneça com ela aberta, e quero também incentivá-lo a fazer anotações. Ainda essa semana eu estive em um lugar onde Deus falou muito ao meu coração, e graças a Deus eu fiz anotações naquele lugar, porque a nossa memória, ela nos trai. E saindo daquele lugar, ainda na parte da tarde, eu estava pensando, puxa vida, o que foi que Deus falou comigo pela manhã que mexeu tanto comigo, e eu só pude viver aquilo de novo porque eu voltei às minhas anotações, e aquilo me sustentou na parte da tarde, aquilo me sustentou no dia seguinte, aquilo tem me sustentado ao longo dessa semana. E todas as vezes que eu preciso ouvir de novo aquilo que Deus falou comigo, eu recorro às minhas anotações, e Deus, Ele aquece o meu coração outra vez. Por isso eu sempre digo, se você pode, anote sobre tudo aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã. Gálatas 5, verso 13, o texto, ele diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. E neste momento eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Não importa se você é uma criança, se você é um adolescente, um adulto ou até mesmo um idoso. Deus trouxe você aqui nessa manhã e Ele tem algo para falar com você. Então feche os seus olhos e diga: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui com o coração aberto. Eu quero ouvir a Tua palavra. Demonstre o Teu desejo, a Tua expectativa de ser ministrado. Obrigado, Jesus, porque nós somos conduzidos nessa manhã a uma reflexão. Obrigado pela vida do César Timóteo, porque a vida dele aponta para Cristo. A sua humildade aponta para o Senhor. Que o Senhor continue guardando a sua mente e o seu coração. Obrigado porque nós somos conduzidos aqui por todos aqueles que estavam nos conduzindo ao louvor e adoração, a reflexão sobre quem somos e sobre quem o Senhor é, sobre a Tua obra nas nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, continue a falar. Ministra aos nossos corações uma palavra que venha trazer renovação de mente, mudança de coração. Ministra uma palavra que seja capaz, ó Deus, de nos libertar, que seja capaz de nos salvar, que seja capaz de mudar as nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos, que Teu nome seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. Gálatas 5,13 começa dizendo assim: você foi chamado. Você foi chamado. Você não está aqui porque você queria estar. Você foi chamado. Você crê nisso? Você veio à vida porque você foi chamado. Não foi uma escolha sua. Entre milhões e milhões de possibilidades, Deus escolheu você. E Ele não escolheu você no momento da fecundação do óvulo. Obviamente que não. Ele escolheu você antes de você existir. Você já estava na mente e no seu coração. Foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à vida. Foi Ele que deu palavras de ordem para que você fosse gerado. Foi Ele que deu palavras de ordem para que a sua vida lhe fosse preservada. E também Ele lhe chama à salvação. Ele lhe chama ao serviço cristão. Irmãos, vocês foram chamados. Mas o texto ele é enfático em dizer que vocês foram chamados para uma vida de liberdade e não para uma vida de escravidão. O que você precisa entender é que Jesus, no dia do juízo final, não é que Ele vai te condenar ao inferno. Por causa do pecado, você já nasceu condenado ao inferno. Por causa do pecado, você já nasceu no lamaçal do pecado. Você já nasceu no reino das trevas. Mas Jesus Cristo, Ele interviu. Ele interviu na sua vida e na sua história, morrendo e ressuscitando naquela cruz. O texto diz que Ele pega você no lamaçal do pecado e Ele tira você dessa condição. A Bíblia diz que Ele tira você do reino das trevas e Ele te coloca no reino de luz. Então, em determinado momento da sua vida, toda essa verdade da salvação, ela entra no seu coração através da conversão. E nesse momento, toda a liberdade para a qual você foi chamada, ela entra em ação. Você que nasceu escravo dos prazeres da carne, você que nasceu escravo das expectativas mundanas, você que nasceu escravo do seu anseio, do seu desejo, do seu vazio, na sua conversão, você é chamado a uma vida de liberdade. O reino de Deus é um reino de liberdade. O reino da luz é um reino de liberdade.
O pecado não, o pecado te escraviza. Você sempre precisa de uma dose a mais, você sempre precisa de um elogio a mais, você sempre precisa de uma droga a mais, você sempre precisa de um acesso a mais, e quando você menos percebe, você não consegue mais sair. O reino das trevas é um reino de escravidão, mas o reino da luz é um reino de liberdade. O reino de Deus é um reino de liberdade. Deus não chamou você para sobreviver, Deus chamou você para viver de verdade. Deus não chamou você para ser um órfão, Deus chamou você para ser um filho. Alguém que tem o livre-arbítrio, alguém que pode escolher, alguém que tem opções. Por causa de Cristo, você não é uma vítima do sistema. Por causa de Cristo, você não é uma vítima da sua criação. Por causa de Cristo, você não é uma vítima do seu passado. Não, Jesus faz nova todas as coisas e você é chamado à liberdade. Queridos, enquanto o álcool nos escraviza e nos tira o poder da escolha, Cristo nos liberta e Ele diz: agora você pode escolher o que você vai fazer. Enquanto as drogas matam a nossa cognição, a nossa memória, os nossos neurônios, e ela nos escraviza, Cristo nos liberta. Enquanto a imoralidade sexual nos escraviza, de modo que nos tornamos refém, Cristo mais uma vez nos liberta. Agora, uma vez que essa liberdade ela é uma realidade na vida do cristão, então há uma tensão que todo cristão passa. William Hendricks, ele diz que a liberdade cristã é como uma ponte que separa dois lados do mesmo rio. De um lado você vai encontrar o legalismo, você não pode fazer nada. Do outro lado deste mesmo rio há uma vida de libertinagem, você pode fazer todas as coisas. E o cristão, uma vez que ele é salvo em Cristo Jesus, ele está nessa ponte, sendo chamado às duas extremidades, tentando encontrar um equilíbrio. De acordo com o apóstolo Paulo, nós não devemos deixar que a carne controle a nossa liberdade, mas nós devemos pegar essa liberdade, que é um presente que Deus nos deu, e nós devemos direcioná-la, nós devemos ser intencionais em apontá-la para o caminho certo. No verso 13 ele diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros mediante o amor. No verso 14 ele diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. No verso 15 ele diz: mas se vocês se mordem e se devoram, vocês estão se automutilando, se autodestruindo. Se você observar, a liberdade cristã não é uma permissão para você explorar o seu próximo. Você não é livre para tirar proveito de ninguém. Você não é livre para explorar ninguém. Você não é livre para escravizar as pessoas aos seus desejos. Você não é livre para escravizar as pessoas às suas expectativas. A liberdade cristã também não é uma permissão para você ignorar a lei. A liberdade cristã não é uma permissão para você fingir que não existe um mandamento, fingir que não existe algo que o Senhor queira que você faça. A liberdade cristã também não é uma chancela para você destruir o seu próximo no seu pensamento, no seu coração, na sua fala e nem nas suas ações. A liberdade cristã, de acordo com esse texto, é uma oportunidade para você pegar tudo aquilo que Deus te deu, para você pegar todo o presente que Deus te deu, toda a sua capacidade cognitiva, intelectual, para você pegar todas as suas habilidades, para você pegar todos os seus recursos e para você colocar isso à disposição do seu próximo, servindo ao Senhor, cuidando das pessoas. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas um privilégio para servir. Deixa eu ilustrar para que vocês possam entender. Imagine que você tem um pai que te ame muito. Imagine que esse pai, ele te dê muitas coisas boas, ele faça muitas coisas boas por você, ele te dê muitos presentes e num determinado momento ele te dê acesso e te dê liberdade. E ele diz assim: olha filho,
você que é o meu filho amado, o meu filho legítimo, alguém que eu amo tanto, eu quero dizer para você o seguinte: você pode acessar aqui toda a casa, você pode abrir os armários, você pode acessar tudo que o Pai tem, você pode desfrutar de todos os ambientes, você pode inclusive acessar o lado de fora dessa casa e brincar lá no quintal, brincar no jardim, você pode desfrutar de tudo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas nessa casa que você não tem acesso. Você não tem acesso a uma faca, você não tem acesso a um objeto cortante, você não tem acesso às armas brancas, você não tem acesso ao lado de fora da casa, porque nessas coisas que eu estou te dizendo há muitos perigos. Nessas coisas que eu estou te dizendo, você pode se ferir e você pode ferir os outros também. A liberdade cristã é como isso. É como um Deus que nos chama a viver com Ele, a desfrutar do que Ele tem, a ser o que Ele é. Mas Ele também nos diz que algumas coisas que nós não temos acesso. Algumas coisas são normais para os outros, mas não para os filhos de Deus. Algumas coisas são permitidas aos outros, mas não aos filhos de Deus. E fazer um bom uso da liberdade cristã é você ter discernimento espiritual para entender aquilo que é bom para você e para os outros, e aquilo que pode te ferir e também ferir o teu próximo. Avançando, no verso 16, o texto ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês já não fazem mais o que desejam. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que você precisa entender é que a carne representa quem nós somos por nascimento natural. É a influência do pecado na vida. É a vida controlada pelo estômago, pela fome, pela falta, pelo desejo. Já o Espírito é o que nós nos tornamos em nosso novo nascimento. E da mesma forma que a carne tem desejos ardentes, o Espírito também tem a sua inclinação. Agora, o que vive pela carne nunca vai satisfazer o Espírito. E o que vive pelo Espírito, ele não satisfaz a carne. O que nós conseguimos entender nesse texto é que não tem como uma pessoa viver na carne e agradar o Espírito. Não há esse meio de campo, não há um em cima do muro, não há um cristão morno. É por isso que o próprio Cristo diz: eu tenho vontade, eu tenho uma ânsia de vômito quando eu vejo pessoas vivendo assim, porque não há cristianismo nisso. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se você hoje se encontra em cima do muro, você tem uma opção. Use a sua liberdade para escolher o seu caminho. Você deve escolher ou viver apenas pela carne, ou viver apenas pelo Espírito. Mas as duas coisas não tem como você fazer. Então Paulo nos dá aqui uma grande estratégia. Ele está dizendo o seguinte: se você nessa manhã está escolhendo viver pelo Espírito, eu vou te ensinar, eu vou te dar uma estratégia. Para de focar nas coisas que você não deve fazer e foca naquilo que você foi chamado para fazer. Porque enquanto você ficar pensando no que você não deve, você estará imerso naquilo que não se deve. Mas quando você focar naquilo que você deve, você não terá tempo para pensar no contrário. Vivam no Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Para você conseguir vencer a carne, você precisa se entregar completamente ao Espírito Santo. O problema é que nós brincamos de nos entregar a Deus. É como se você entregasse a televisão, mas ficasse com o controle remoto nas suas mãos. Você simulou uma entrega, você brincou de entregar. É por isso que as coisas não acontecem para você, porque o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muitas vezes eu e você entregamos partes das nossas vidas e não a totalidade de quem somos. Mas se você quer vencer a carne, viva no Espírito. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu não posso me embriagar.
Eu não posso me embriagar, mas estou numa festa onde há muitas pessoas embriagadas. Eu não posso me embriagar, mas eu estou em um ambiente repleto de álcool. Eu não posso me embriagar, mas estou sendo assediado o tempo todo por pessoas me pressionando a fazerem isso. É óbvio que vai ser difícil a sua luta. Eu não posso me embriagar, mas eu estou num culto de louvor e adoração, eu não estou nem me lembrando que a bebida existe. É completamente diferente. Eu não posso me embriagar, mas então agora eu estou vivendo o meu chamado, eu estou cumprindo o meu propósito, e isso me faz até esquecer do efeito que o álcool poderia ter na minha vida. É isso, vivam no Espírito, e de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne. Não tem como você permanecer em um ambiente de escarnecedores, querendo viver uma vida de santidade. Isso é incoerência. Ou você troca o seu ambiente, muda a sua atmosfera, muda o seu sonho, o seu propósito, o seu foco, ou você não vai conseguir vencer as obras da carne na sua vida. Quando você diz sim para o Espírito, você precisa entender que você está dizendo não para muitas outras coisas. Quais são as outras coisas que você está dizendo não quando você disse sim para o Espírito Santo? Se você não consegue identificar para o que você disse não, é porque talvez você ainda não conseguiu dizer o seu sim. Versículo 19, o texto continua dizendo: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O apóstolo Paulo diz no verso 21, eu os advirto, como antes já os adverti. Prestem atenção, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Imoralidade sexual. Não haverá pessoas imorais no céu. Não haverá pessoas impuras, com pensamentos impuros. Não haverá pessoas que idolatram o dinheiro, a carreira. Não haverá. Não haverá pessoas que odeiam o seu irmão, pessoas que carregam raiva no coração. Não haverá. Não haverá discórdia. Eu discordo de você. Não haverá isso. Não haverá pessoas que se submetem a uma igreja, mas discordam de tudo. Pessoas que se submetem aos seus maridos, mas discordam de tudo. Não haverá insubmissão no céu. Não haverá ciúmes. Não haverá ira. Não haverá. Se você apertar uma laranja, eu quero te perguntar, o que é que você acha que vai sair dela? Obrigado, meu filho. Suco de laranja. Precisamos aprender como as crianças, que são puras de coração. Se você apertar uma laranja, o que vai sair dela? O suco de laranja. Não tem como você apertar uma laranja e sair suco de uva. Não tem como apertar uma laranja e sair suco de limão. A pergunta que eu faço é: quando apertam você, o que é que sai da sua vida? Quando amassam você, que suco que sai? O que é que as pessoas enxergam? Você pode dizer assim: olha o que você me fez fazer, mas não, eu te apertei? Sim, eu te apertei. Eu te amassei? Sim, eu te amassei, mas o que você colocou para fora é seu, nunca foi meu. O que você fez é seu. Não fui eu que coloquei isso dentro de você, já estava aí escondido, maquiado, mas já estava dentro de você. A grande verdade é que na hora do sufoco, cada um dá o que tem. Na hora do aperto, cada um mostra quem é. Na hora que somos encurralados, cada um revela a sua espécie. Eu posso até te apertar, eu posso até te colocar na parede, eu posso até amassar você, mas aquilo que você fala é seu, está dentro do seu coração. A maneira como você fala é seu, está dentro do seu coração.
O ciúmes doentio é seu, a inveja é sua, a raiva é sua, a ira é sua, as palavras ditas são suas, tudo isso estava aí dentro. A Bíblia diz, a boca fala o que está cheio o coração. A Bíblia diz, cada um produz de acordo com a sua espécie. A Bíblia também diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Por isso eu pergunto, quando te apertam, o que é que sai de você? Eu não sei você, mas eu já fui apertado nessa vida. Eu já fui muito amassado nessa vida. Já fui colocado na parede algumas vezes. E é interessante porque foram nestes momentos que eu pude me conhecer. Quanto mais me apertavam, mais orgulho saía do meu coração. Eu também não preciso de vocês. Quanto mais me amassavam, mais orgulho, mais vaidade, mais ego saía de dentro de mim. Quem são vocês para me dizer alguma coisa? Na hora do aperto, cada um revela quem é. É no aperto que a gente se conhece. É quando alguém nos confronta que nós nos conhecemos, que nós descobrimos a nossa verdadeira essência. Se vocês observarem atentamente o verso 19, ele começa trazendo obras no plural, e depois o fruto vai ser traduzido no singular. Obras está no plural porque ninguém tem tudo. Ninguém é tudo isso, ninguém é imoral, mentiroso, iracundo. Não, ninguém tem tudo isso de uma vez. Ora você está lutando com a ira, ora você está lutando com a imoralidade, ora você está lutando com ciúmes, ora você está lutando contra outro pecado. Alguns neste exato momento estão lutando contra a inveja, outros estão lutando contra a fofoca. Mas o fruto do Espírito, no verso 22, ele é posto no singular. No 19, obras no plural. No 22, fruto no singular. E por quê? Porque enquanto uma obra puxa a outra, um abismo puxa o outro, uma má escolha te leva a outra má escolha, uma mentira te obriga a contar outra mentira, o fruto não. O fruto não é por partes. O fruto não é gerado em camadas, o fruto não vem numa ordem sequencial, não. O fruto ele é gerado na sua vida inteiro. E alguém que é cristão, ele não é amoroso, mas não tem paz. Alguém que é cristão de verdade, ele não é longânimo e não tem alegria, não. Enquanto as obras da carne, você sim tem alguma coisa e outra não, o fruto do Espírito ele vem completo. É a alegria, é a paz, é o amor, é a longanimidade, é o domínio próprio, tudo isso vem de uma vez. As obras da carne são como pratos no cardápio. Você entra num restaurante, você pede o garçom um menu, e no menu você vai escolher: hoje eu estou a fim de comer uma macarronada, mas eu quero que ela seja precedida de uma salada, e eu quero após essa macarronada comer um doce, um pudim de leite condensado. É algo que você vai escolher. Mas enquanto as obras da carne elas estão expostas no menu, a sua escolha, o fruto não. O fruto é como se você escolhesse apenas o chefe de cozinha. Então você escolhe qual chefe quer lhe servir, e o chefe traz o prato completo e coloca na sua mesa. Ele traz a entrada, ele traz o prato principal, ele traz a salada, ele traz a bebida. Você escolheu o chefe e ele te surpreendeu, trazendo tudo o que você precisava de uma única vez. Obras da carne, termo grego, ergon, significa gerar de acordo com a espécie. Uma macieira produz maçã, uma videira produz uva. Ergon, cada um produz de acordo com a sua espécie. A espécie da carne produz as obras da carne. A laranja gera laranja. Cada um gera de acordo com o que é. A carne vai gerar então as obras da carne. Já o fruto, o verbo grego é karpoides, que significa gerado em mim. Enquanto ergon, eu gero, karpoides, gerado em mim. Ergon, eu gero, o fruto gerado em mim. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Sabe por quê?
Porque não sou eu que gero o fruto do Espírito, a responsabilidade não é minha, é o Espírito que gera em mim, e graças a Deus por isso. Só tem uma forma de você que está aqui nessa manhã me ouvindo, ter de verdade dentro de você o amor incondicional, amor de verdade, amor sacrificial, amor que não espera nada em troca, amor de mão única. Só há uma forma de você que está aqui nessa manhã ter a alegria que tem o sentido de gozo e não de prazer. O gozo, ele é atemporal. O gozo, ele não depende das circunstâncias externas. Eu não preciso das circunstâncias para estar em gozo. Só tem como você que está aqui nessa manhã ter a paz que excede todo o entendimento, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, preste atenção, a mansidão e o domínio próprio. Só tem uma forma disso acontecer. Não é você estudando a Bíblia. Satanás estuda a Bíblia, ele conhece de capa a capa. Os ateus estudam a Bíblia, conhecem de capa a capa, cada letra, cada palavra. As igrejas satânicas estudam a palavra de capa a capa, tentando encontrar erros, tentando encontrar incoerências. Só há uma forma de você ter o fruto do Espírito Santo em você, é você abrindo o seu coração para Jesus Cristo entrar. Tem pessoas que frequentam a igreja no domingo e na segunda-feira agridem as suas esposas. Tem pessoas que frequentam a igreja no domingo, mas no sábado e na sexta estavam caídos no chão alcoolizados. Tem pessoas que estão aqui neste exato momento me ouvindo, e amanhã vão ganhar dinheiro de forma ilícita. Não tem a ver com estar aqui, não tem a ver com quanto tempo você está aqui, tem a ver se você de fato algum dia abriu o seu coração para Jesus Cristo, e se o Espírito Santo habita dentro de você. Porque a obra que Jesus Cristo faz em nós é a obra de nos amassar. É a oliva sendo amassada, é a azeitona sendo prensada. E ela passava naquele tempo por 3 tipos de prensa para que não sobrasse nada, para produzir o azeite, porque é o azeite que limpa, é o azeite que cura, é o azeite que sara. É a uva sendo esmagada, porque ela vai apodrecer se não for. Mas é a uva amassada que produz o suco. A obra que Cristo está fazendo em nós é essa de nos amassar, de nos esvaziar. É a mesma obra que Deus Pai fez com Deus Filho no texto da Kenosis de Filipenses 2, na qual Ele abriu mão, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele tornou-se servo, e sendo servo obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz. É essa obra que Deus está fazendo em nós. Ele está nos esvaziando de toda a nossa vaidade, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa prepotência, de toda a maldade que há no nosso coração, de toda a impureza. Sabe por quê? Eu estou observando você a partir daquilo que eu sou. Eu estou julgando você a partir das coisas que eu já fiz. Eu interpreto aquilo que você fala a partir das minhas próprias emoções. Eu preciso ser esvaziado para que eu possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um copo cheio não tem como ser cheio, só pode ser cheio o recipiente que está vazio. Deixa o Espírito Santo esvaziar você. Deixa o Espírito Santo tirar de dentro de você tudo o que não é dele, para que então ele possa te encher de paz, de alegria, de amor, de amabilidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. É por isso que a Bíblia diz: necessário vos é nascer de novo. Porque desse jeito que você está, não tem como ir para o céu. É por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus, porque Ele era o unigênito e se tornou primogênito entre muitos irmãos. Ele é o padrão do céu.
É como Ele que nós vamos morar no céu. Então as coisas boas e ruins estão aqui para amassar você. As coisas boas e ruins estão aqui para forjar você. As coisas boas e ruins estão aqui para passar você no fogo, para queimar o que é palha, mas refinar aquilo que é ouro. É por isso que a Bíblia diz: vocês foram regenerados, feitos de novo, de uma semente incorruptível, da palavra do Senhor. É por isso que Jesus diz: aquele que está em mim, este produz fruto. É por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se você parar para pensar, os dons do Espírito servem para capacitar você para o serviço, mas o fruto do Espírito te qualifica como filho. É o fruto que te testifica como filho. A Bíblia diz: você pode falar todos os idiomas, você pode fazer todas as coisas, dominar todas as técnicas, mas se você não tem o amor, e o amor é fruto do Espírito, nada disso serve. Não são as suas habilidades que qualificam você como um filho de Deus. Não são as suas potencialidades. No Antigo Testamento você encontra homens que também curavam e não eram de Deus, homens que também faziam milagres e não eram de Deus. O que te qualifica como um verdadeiro e genuíno filho de Deus é o fruto do Espírito. Então, se você não vê na minha vida domínio próprio, amabilidade, bondade, mansidão, isso é a maior prova de que eu ainda não tive um encontro com o Senhor. Se eu não enxergo na sua vida o fruto do Espírito, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque o fruto do Espírito, ele nos modela como filho, influenciando a nossa relação com Deus, influenciando a nossa relação com o próximo e influenciando a nossa relação conosco. Ela influencia a nossa relação com Deus, porque nessa relação com Deus, a paz de Deus e a paz com Deus, há o amor sacrificial que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, e a alegria que é resultado da salvação. Na minha relação com o próximo, eu encontro agora paciência, eu encontro agora amabilidade, eu encontro agora bondade, e na minha relação comigo, eu encontro fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito está te preparando para o céu. O fruto do Espírito te prepara para viver como filho de Deus. O fruto do Espírito te prepara para dar bom testemunho na sociedade, porque quando você se converte, Jesus entra no seu coração, o Espírito Santo sela você, e agora você se torna uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio. E só pode ter essas coisas aqueles que encontraram o amor de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus. Amém, igreja? Gálatas 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo não estão mais na carne, não estão mais na ira, não estão mais nos ciúmes doentio. Os que pertencem a Cristo já venceram todas essas coisas: a imoralidade, a libertinagem, a bebedeira. Os que estão em Cristo saíram do império das trevas e foram transportados para o reino da luz. Os que estão em Cristo deixaram o lamaçal do pecado e agora estão no reino de Deus. Eles não têm mais que lutar, eles fizeram uma escolha. A escolha é abandonar, é deixar para trás, é deixar de lado. Essa foi a escolha que eles fizeram. E agora todo o tempo ocioso que eles têm, sabe para que é? Amar o irmão. Amar o irmão toma tempo. Tem que ligar, ficar horas no telefone, tem que visitar, tem que ir lá, tem que ir no hospital, tem que levar comida.
toma tempo, e quem está servindo não tem tempo para ficar com ciúmes, quem está servindo não tem tempo para ficar com raiva, quem está servindo não tem tempo para ficar com mimimi, quem está servindo não está com a mente vazia, não é filho de Belial, não está com a mente ociosa. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu já deixei, agora eu estou aqui. Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Quais tipos de pensamentos você quer que eu tenha a respeito dos meus irmãos? Quais tipos de sentimentos e emoções você quer produzir na minha vida? Quais tipos de ações eu devo ter? É o teu Espírito Santo que agora dirige. É o texto de Filipenses: nos dê a mesma mente de Cristo, o mesmo coração e o mesmo proceder. E tudo isso só é possível por causa do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Querido, nós já fizemos aqui um apelo no primeiro domingo do mês, para aqueles que não haviam nascido de novo. E talvez nesse domingo você pensou: não, nascer de novo eu nasci, eu não vou tomar uma decisão por Cristo aqui. No segundo domingo nós falamos sobre ser praticante da palavra. Então, se a palavra diz que eu tenho que ser submisso ao marido, eu sou submisso ao marido. Se a palavra diz que eu sou submisso à minha liderança eclesiástica, eu sou submisso ao meu pastor. Se a palavra diz que eu tenho que respeitar as autoridades governamentais, eu respeito as autoridades governamentais. Se a palavra diz que eu tenho que ser dizimista, eu sou dizimista. Se a palavra diz que eu sou ofertante, eu sou ofertante. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que dar outra face, eu dou a outra face. Mas talvez você olhou para a sua vida e falou assim: não, eu tenho praticado a palavra. Ainda que com dificuldade, eu tenho praticado a palavra. E talvez naquele dia você não tomou uma decisão por Cristo. Mas talvez hoje aqui você esteja olhando para a sua vida e você pensou assim: não vai entrar no céu quem blasfema contra o Espírito Santo. Não vai entrar no céu quem nega Jesus. Mas você ouviu o apóstolo Paulo dizer aqui: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O quê? Os ciúmes. Os ciúmes, a idolatria, o amor ao dinheiro, o amor à carreira, o amor ao nome, a reputação, a ira. E a ira, eu já te expliquei, ela pode ser tanto para fora quanto para dentro, mas continua sendo ira. E quem tem ira também não vai herdar o reino dos céus. O egoísmo, individualismo, eu estou pensando só em mim, eu não me importo com você, eu não me importo com o que você está sentindo, passando, não me importa. Dissensões, colocar um irmão contra o outro. Olha, você sabia que aquele irmão falou isso de você? Você sabia que fulano não gosta de você? Coloca um irmão contra o outro, não promove a paz, faz dissensões. Não vão entrar no reino de Deus aqueles que se embriagam. Às vezes na sua casa, sozinho você se embriaga. Não é no bar, não é na rua, é sozinho dentro de casa. Mas o fruto do Espírito é amor, amor sacrificial, incondicional. Eu amo você mesmo você não me amando. Eu cuido de você mesmo você não cuidando de mim. Amor de mão única, amor desinteresseiro. A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, uma pessoa amável. Ela não é ríspida no falar, ela não é cínica no falar, ela é amável. As suas palavras são de amor, ela é bondosa, ela é mansa, ela tem domínio próprio, ela sabe se controlar, ela sabe se dominar. Talvez você olhou para isso aqui e você falou: pastor, eu estou mais nas obras da carne do que no fruto do Espírito. Como é difícil para mim ter domínio próprio. Como é difícil para mim ser uma pessoa mansa. Como é difícil para mim vencer os ciúmes. Como é difícil para mim não ter ira no meu coração. É difícil mesmo. É difícil, sabe por quê?
porque não era para você gerar. Ergon é o que você gera, carpóide é o que é gerado em você. Enquanto você tentar ter amor, você não vai ter. Enquanto você tentar ser amável, você não vai ser. Enquanto você tentar ter alegria, você não vai ter. Porque é carpóides, é o que é gerado em você. E só pode ser gerado se o Espírito Santo estiver dentro do seu coração. E aí você pode olhar para tudo isso e talvez você possa dizer: eu preciso do Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito Santo. Eu desejo ter o fruto do Espírito. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E você vai falar isso para Ele e com Ele. Fala com Ele em espírito de oração. Talvez você esteja na igreja há tantos anos. Talvez você tenha perdido tanto tempo aqui, estando de corpo presente, mas nunca tomou um compromisso, assumiu uma decisão. Perdeu seu tempo. Porque o cristão que está em cima do muro, Jesus vomita ele. Não adianta você chegar no céu com credenciais, carteirinha de membresia, carteirinha de servo. Isso não serve para nada. O fruto é o que qualifica você como filho, é a sua amabilidade, é a sua longanimidade, é a sua paciência, é o seu amor. Se nessa manhã você está orando, dizendo: Espírito Santo, eu quero ter o fruto na minha vida. Eu quero que o Senhor, através do Espírito, gere em mim esse fruto. Levanta a sua mão onde você está, porque eu quero orar por você. Amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus querido, Deus de amor, Pai eterno, Pai de infinita bondade e misericórdia, nos perdoe nessa manhã pelo que nós temos feito do nosso tempo, pela maneira como lidamos com o Senhor, pela maneira como lidamos com a palavra, pela maneira que lidamos com a igreja, pela maneira que lidamos com o seu Espírito. Nos perdoa. Nos perdoa por ter rejeitado a pregação, por ter rejeitado a ministração, por ter rejeitado a influência do Espírito Santo durante tanto tempo nas nossas vidas. Nos perdoa por muitas vezes escolher os ciúmes, a ira, a dissensão. Nos perdoa por muitas vezes preferir ficar com raiva, preferir ficar inimigo, preferir ficar distante. Nos perdoa por muitas vezes ainda escolher as obras da carne. Nessa manhã nós queremos abrir mão, porque aqueles que estão em Cristo já crucificaram as obras da carne e os desejos e as paixões desse mundo. Nós, como igreja, abrimos mão, Senhor. E eu quero colocar diante do Senhor aqueles que se posicionaram nessa manhã, levantando as suas mãos, dizendo: Espírito Santo de Deus, eu quero mais do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que essas pessoas não somente tenham o Espírito, mas sejam cheias do Espírito. Que essas pessoas carreguem em si o fruto do Espírito Santo. E que elas saiam daqui como nova criatura, amáveis, bondosas, pacíficas, reconciliadoras, promotoras da paz. Pessoas com domínio próprio, longânimas, alegres. Que nós saiamos daqui assim. Porque o fruto do Espírito não é o que eu gero, mas é o que o Espírito gera em mim. E não importa quem eu era até entrar nesse lugar, não importa quem eu era até tomar essa decisão, importa agora quem eu sou. E o fruto do Espírito testifica e me qualifica como filho de Deus. Eu posso ter entrado como um rebelde, permanecido como um órfão, mas agora por causa do Espírito Santo eu sou filho. E um filho de Deus, ele tem o fruto do Espírito.
E eu te agradeço pela salvação de muitos, pela reconciliação de muitos, pela transformação de muitos, porque nessa manhã nós crescemos, e que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho, e que o fruto seja reconhecido no nosso casamento, que o fruto seja reconhecido pelos nossos filhos, que o fruto seja reconhecido dentro da nossa casa, que o fruto possa dar testemunho, e que o fruto possa levar outras pessoas a quererem viver também a mesma coisa que nós temos vivido. Que teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...